Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Flamengo, torcedores do Flamengo, internautas. Hoje no quadro Personalidade Rubro-Negra a gente está com uma presença aqui especial e de experiência, que é o Luiz Fernando Pessoa Pinheiro, que além de torcedor do Flamengo é sócio proprietário do clube há 47 anos, membro do Conselho Deliberativo e Administrativo do clube, então só daí você já vê que ele tem uma participação super ativa, né, dentro do Flamengo. E antes, né, da gente começar aqui o nosso bate-papo, antes de mais nada, eu quero agradecer ao senhor, né, porque a gente vai falar aqui de assuntos importantes, né, até sobre a história do Flamengo, e até um dos motivos também, uma das missões, né, do Flamengo é resgatar a história do Flamengo, mantê-la viva, e a gente quer te dar assim, deixar a palavra para o senhor, dar uma palavra inicial para os nossos internautas, que vai falar alguma coisa, dar um bom dia, boa noite, não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo, pode fazer uso da palavra. Eu agradeço aos internautas, né, sobre nosso bate-papo, e estou aqui ao inteiro dispor de vocês para qualquer pergunta. E já começando, né, antes da gente até falar aqui um dos temas assim, principais que a gente até, um dos motivos que fez com que a gente se reunisse aqui, primeiro contar como começou, né, a sua relação de torcedor com o Flamengo. Quando o senhor passou a torcer e por que passou a torcer pelo Flamengo? Bem, eu passei a torcer influenciado pelos meus avós, tanto avô como tio avô, que eram rubro-negros doentes, e no início do século eram amigos do atual presidente do Flamengo e tal, e meu avô que me incentivou a torcer pelo Flamengo. A minha vocação, minha torcida pelo Flamengo, pois a paixão pelo Flamengo veio através do meu avô, do meu tio avô, que era um rubro-negro doente. Então o senhor se tornou sócio do clube? Tornei sócio do clube em 1900, não sei. Eu morava em Belém, vim para o Rio de Janeiro. Chegando aqui no Rio de Janeiro, falei com o presidente Hélio Maurício que gostaria de me tornar sócio proprietário do Flamengo, porque neste momento somente votava para a presidência do clube quem era sócio proprietário. Então eu disse ao doutor Hélio que eu gostaria de comprar uma ação para ser sócio proprietário do Flamengo. Torcedor eu já era. Já ia ao Maracanã, e a partir dessa data, eu não me recordo, 67, 68, não me recordo, e eu passei a comprar, comprei a ação e passei a ser sócio proprietário. E como é que é? Mas sempre, mais como torcedor, né, que ia ao Maracanã, todos os jogos, procurava acompanhar o Flamengo também nas viagens que o Flamengo fazia. Então sempre foi uma relação muito próxima. Muito próxima, exatamente. E hoje também é assim, o senhor também vai aos jogos, costuma... Não, ultimamente não, porque eu não gosto do Engenhão, entendeu? E eu só costumo, já digo sempre para os meus amigos, só vou retornar a ver o Flamengo quando o Flamengo passar a jogar de novo no Maracanã, que eu acho que é onde é a casa do Flamengo. O senhor já chegou aí no Engenhão uma vez? Fui uma vez e não gostei do Engenhão, achei horrível, ficava debaixo do sol, horroroso, a torcida fica daquele lado pra o senhor tem propriedade para falar, né, até porque por longo tempo o senhor torce pelo Flamengo, sobre essa popularidade, esse sucesso todo que é o Flamengo. Algumas pessoas primeiro falam que o Flamengo, vendo, né, que o Flamengo justamente nas épocas em que se popularizou, por exemplo, o rádio, né, se transmitia muitos jogos, depois veio a televisão nos 80, o Flamengo naquele mundo. Como é que o senhor vê todo esse amor nacional
né, e até mundial pelo Flamengo, essa popularização dos torcedores aí? Vamos partir para o início, quando o Flamengo começou a jogar futebol em 1912. Em 1914, 1915, ele foi bicampeão carioca. E como o meu avô tinha fundado o clube Paysandu no Pará e era amigo do presidente, do Raul Ferreira Serpa, que era presidente do Flamengo na época, eles eram amigos contemporâneos de juventude e tal, na praia do Flamengo, meu avô, meu tio-avô, ele e tal, e ele se tornou presidente do Flamengo. Então o meu avô conseguiu, através dele, que o Flamengo fosse fazer uma temporada em Belém do Pará, um torneio, porque Belém estava fazendo 300 anos de fundação. Então o Flamengo saiu daqui do Rio, pela amizade que meu avô tinha com o Raul Ferreira, que era o presidente. O Flamengo saiu daqui do Rio, levou 12 dias de navio até chegar em Belém. Desculpa até interromper o senhor, antes só da gente entrar nesse papo dessa viagem, quem foi o seu avô? Qual era a relação dele também com o Flamengo? Bom, meu avô era o seguinte, meu avô morava na praia do Flamengo, a família dele, ele, os irmãos todos moravam na praia do Flamengo, e eles se davam com toda aquela rapaziada que remava e que fundou o Flamengo. Entendeu? Ele não fez parte da fundação do Flamengo porque ele não estava mais aqui no Rio de Janeiro. Se ele estivesse no Rio de Janeiro, ele teria feito parte da fundação do Flamengo. Ele já tinha ido. Mas aquela rapaziada que fundou o Flamengo, eram todos amigos deles, porque eles todos tomavam banho juntos ali na praia do Flamengo. Nadavam, remavam, tudo. Foi daí que fez. Mas ele não participou da fundação mesmo. Pô, já não. Eduardo Souza Pessoa. Agora a gente pode entrar aí nesse, assim, contar um pouco desses detalhes que foi, no caso, a primeira viagem, não é isso? Do Flamengo ao norte do Brasil. E a primeira viagem que o Flamengo fez ao norte do Brasil. Foi o seu avô que... Foi que ele conseguiu, através... O senhor tem detalhes assim dessa viagem? Essa viagem foi feita em 12 dias, a ida e a volta. De navio, a volta foi 9 dias, e o Flamengo jogou 5 partidas no Pará, ganhou vários troféus. E tem aquela fotografia que eu te mostrei, que é da volta, né? Então, o Flamengo ganhou vários troféus e tal nesse torneio centenário. E ali que começou a grande popularidade no norte do Brasil do Flamengo. Mas a mais forte popularidade, quando o Flamengo cresceu mais em popularidade, foi no primeiro tricampeonato do Flamengo. 42, 43 e 44. Certo? Porque nessa época estava decorrendo a Segunda Guerra Mundial. E os americanos colocaram bases lá em Belém e em Natal. E os americanos colocaram antenas enormes, muito potentes, para pegar as transmissões do navio, ter comunicação com o pessoal da guerra, aquela coisa. E o pessoal do Pará, o pessoal de Belém, pegava as emissoras do Rio de Janeiro, a Marinho de Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Continental, pegava através das antenas com uma nitidez sensacional, como se estivesse aqui, sem estática, sem nada, por causa da... E aí que veio a grande, porque a sociedade de Belém toda, ficava todo mundo escutando o rádio e ouvindo Ari Barroso e aqueles coisas, quer dizer, todo mundo ali... Ari Barroso era um torcedor fanático do Flamengo e tal, todo mundo, quer dizer, como se acompanha o Flamengo hoje pela televisão, naquela época se acompanhava pelo rádio, pô. Ficava todo mundo de Flamengo sendo tricampeão, pô. Aí virou, né? Era filho nascendo no Flamengo, neto nascendo no Flamengo, e a coisa foi embora. E hoje em dia... Aqui, pessoal, isso aqui, ó, é uma das coisas que comprovam, né, os dois jogos aqui, né, que é o Flamengo, no caso dessa seleção paraense,
né? E o Flamengo versus Paysandu, aí tem arquibancada, preço da geral, tá aqui, ó, movimentados. O Luiz Fernando tem aqui. Né? E aqui, ó, isso aqui é uma notícia que foi tirada do livro do Paysandu, que é o seguinte: no Pará existem 2 clubes, Remo e Paysandu, que tem torcidas fanáticas. Tá entendendo? Quer dizer, um diz que tem mais torcida do que o outro. O Paysandu manda fazer uma pesquisa e diz que tem mais torcedor. O Remo manda fazer uma pesquisa e diz que tem mais torcedor. Então resolveram fazer, um jornal lá resolveu fazer uma pesquisa neutra, sem a participação de nem Remo nem Paysandu. E olha quem ganhou aqui. Deve ter sido norte, só o Flamengo tem mais torcedores. O Flamengo ganhou dos 2 clubes lá do Pará. Quer dizer, os caras, porra! Entendeu? Porra! O Flamengo é. Porra! Porra! Quer dizer, os caras ficaram surpresos. Porra, não é possível! Porra, o Flamengo comeu uma parada lá. E só deixar esclarecer o pessoal, o Flamengo nessa excursão em 1916, né? Fez um jogo em dezembro, final, exatamente. E depois fez o restante em janeiro. Foram 5 jogos, 4 vitórias, né? Um empate. Foram 15 gols pró e 4 gols contra, né? O Flamengo venceu 3 torneios no caso, né? 3 taças. 3 taças. Jornal Folha do Norte, Troféu Artístico e Taça Tricentenário do Belém. Do Belém, exatamente. E o artilheiro, no caso dessa excursão, foi um jogador inglês, né? O Wilfred, que fez 7 gols. Eu estava pesquisando sobre o Henry, ele jogou, né, pelo Liverpool, teve passagem pelo Fluminense. Ele, no caso, só fez esses jogos mesmo pelo Flamengo, depois ele não jogou mais. Agora, seu Fernando, não sei se o senhor já reparou que tem uma contradição, não na história da viagem de Belém, mas no caso, o Flamengo inicia o Carioca de 1916, como o senhor falou, né? Na ida teve 12 dias para poder ir no mar e na volta 9. Aí eu estava pesquisando, eu não sei de repente se eu tenho esse registro. O último jogo que o Flamengo fez lá no Pará foi contra a seleção do Pará, dia 8 de janeiro. Sim. Não é isso? O Flamengo venceu por 2-0. Aí tá lá no site oficial do clube, tá? No dia 13, ou seja, 5 dias depois que o Flamengo teria jogado com o São Cristóvão. Isso eu também já vi. Não pode. Não tem como. Alguma coisa está errada aí. Porque a viagem não dava para voltar. Porque quando o Flamengo foi, o Flamengo estava de férias, eu acho. Devia ter terminado o campeonato. Haja visto que ele passou Natal viajando. Natal e Ano Novo. No Novo ele já estava aqui. Ele começou. O primeiro jogo que ele fez foi no dia 27 de dezembro. Eu tenho aí. Entendeu? Isso mesmo. Então ele passou viajando. Quer dizer, na ida, o Natal ele passou viajando, quer dizer, foi nas férias. Agora na volta também eu vi isso. Alguma coisa está errada, porque se ele levou 9 dias, 9, 10 dias para voltar, como é que ele, em 5 dias, porra, não pode. Até porque a base que disputou esse Carioca de 16 jogou essa excursão. Exatamente, jogou essa excursão. Agora, como é que o clube, né, não tinha muito desse registro? O senhor que vem. Como que o clube perdeu isso? Até a taça, eu estava até pesquisando também, que uma das taças foram entregues recentemente ao clube e até foi avaliada, né? Por que o clube perdeu esse registro? O senhor tem alguma informação? Não. Como é que era na época? A informação que me deram é que o Flamengo não tinha esse registro disso, porque eles só registravam os jogos oficiais. Isso aí era amistoso. Só o Campeonato Carioca? Exatamente. Então não tinha esse registro de coisa. E como vem sendo hoje esse processo de reconhecimento dessa excursão, de esclarecimento dessas dúvidas que estão aí ao longo da história, aí, quase um centenário? Como é que o senhor vai fazendo? Foi feita uma reportagem no Globo, Viagem ao Tempo através da história do Flamengo. O Globo publicou essa reportagem. E aqui, ó, lê aqui nesse pedaço da vermelha, lê aqui. Um desafio, restauração e reparo de peças. Há camisas históricas, provavelmente doadas pelos próprios jogadores, e cuja origem o Flamengo ainda estuda. É o caso das que Adílio e Nunes usaram na conquista mundial em Tóquio. Outra doada por um sócio pertenceu ao argentino Doval, no 70. Essa fui eu que doei. Essa aqui. Doval me deu a camisa e eu doei. Pertence à história do futebol rubro-negro ainda um troféu todo em
em marfim de 1916, dado pelo Paysandu. A peça, uma das mais bonitas da coleção, foi dada após um dos jogos do Flamengo em Belém. A pesquisa revela que, para chegar ao norte do país, longos trechos daquela viagem foram cumpridos de barco. Hoje, um pedaço do troféu está quebrado. Exatamente. Quando eu li essa notícia, aí eu liguei a época do Paysandu. Pô, foi meu avô. Meu avô estava, porque meu avô... Isso aqui é a ata de fundação do Paysandu. Daqui. Meu avô fundou ele e o irmão, o Antônio Manuel e Eduardo Pessoa. Meu avô era Eduardo Pessoa. Esse aqui também era meu tio avô. Eles fundaram o Paysandu. Tá entendendo? Lá no Pará. Eles foram para o Pará para ganhar dinheiro, com o negócio da borracha, e ficaram ricos. Mas fundaram o Paysandu. Certo? Lá, gostavam de esporte e tal, fundaram. E através deles, foi como eu disse para você, que eles fizeram o convite. Certo? Por quê? Eles fizeram esse convite. Quer dizer, primeiro, porque se davam com coisa, né? O troféu, você já viu como é que é, né? Já viu? Mostrar. Esse foi dado pelo Paysandu, dado pelo esse aqui. Aí, galera, o troféu que o Flamengo ganhou lá, dado pelo Paysandu, tá ali. É marfim. Tem marfim. Todo marfim e tal. Uma beleza o troféu, um dos mais caros que o Flamengo tem. Agora, tem o seguinte, essa viagem também, ela foi toda realizada nessa época aqui, né? Isso aqui você já tem, né? Que é o time voltando, né? Olha aqui o troféu. Deixa eu mostrar aqui. Aí, gente, foto do time voltando. O time voltando do Pará. Abaixo aqui as taças que o Flamengo conquistou lá. Nessa época, os jogadores não recebiam nada, tudo era amador. Mas o meu avô, agora entra essa, meu avô era casado com a filha do meu bisavô lá que mandava no Pará. Era esse aqui, esse é meu bisavô. Entendeu? Então, ele que patrocinou toda a viagem do Flamengo lá, botou no hotel, pagou tudo foi patrocinado por ele, porque ele era entendedor. Então, para você ver como ele era uma pessoa importante, daqui quando ele morreu. Senador Cipriano Santos. Tá vendo? Vou achar aqui pro pessoal. Entendeu? Foi quem patrocinou a viagem toda. Teve um alto destaque no... Exatamente, no jornal de lá, quando faleceu. Foi tudo patrocinado por ele. Ele que patrocinou toda a viagem. O Flamengo por eles serem amadores e tal. E eu cheguei a essa conclusão, já que mostrei para você, né? Por causa dessa reportagem que saiu. Quando eu li, aí eu comecei a correr atrás. Pô, onde é que está esse troféu? Vamos procurar e tal. Aí achamos lá, porque estava tudo jogado. Esses troféus vieram do Morro da Viúva para cá. Estava jogado, tem um bando de troféus. Tem todos os três troféus lá. Só dos que só encontraram 12 ou 13, ainda estava faltando um. Essa taça da Folha do Norte já não foi encontrada. Entendeu? Porque no início do coisa. Então, aí eu procurei, achei, aí que eu me interessei em apurar, saber. Essas peças, vai ter algum destaque no museu? Essas Não, isso aí é. Porra, o museu, quando for plantado aí, se me chamarem, entendeu? Para falar sobre isso, como eu estou falando para você, tudo bem se não me chamaram. Não, ainda, porque eu estava vendo lá no site oficial do clube, não tem o local dos jogos, por exemplo, e muita pouca informação sobre essa excursão. Sobre a excursão propriamente não tem nada. Não tem nada. Não fala nada. Não tem nada, só tem porque a relação dos jogos. Só tem a relação dos jogos, não tem nada, não fala. Porque, entendeu? Nunca foi nada documentado registrado. Não, mas eu peguei também essa documentação, porque quando meu avô morreu, eu era muito novo, eu tinha 10, 11 anos, então não deu para segurar. Eu peguei, parece mentira, cara, mas foi no Fluminense. O Fluminense, agora eu vou te dizer, esse jogador aqui foi emprestado. Esse aqui era do Fluminense. E ele fez um relatório da viagem. Era um jogador emprestado do Fluminense que foi para a excursão. Ele fez um relatório do Fluminense sobre o emprego. E lá na história do Fluminense eu peguei essa foto também.
peguei tudo isso no Fluminense. Você vê, o Flamengo não tem porra nenhuma. Né? Não tinha nada. Mas aí eu levantei e peguei. Isso aí tem que ser, tem que estar levando isso no Exatamente, exatamente. Então, alguns já sabem, esse aí, nosso amigo aí já sabe, tem muita gente que já sabe, porque eu mostrei, porque eu falo, se for só de falar é uma coisa, agora tu tem que provar, tá aqui, eu provo, não é? E agora a gente vai se mudar um pouquinho de assunto. Qual o seu maior ídolo do Flamengo? O meu foi o Dida. O Dida. Eu acompanhei de todo o tricampeonato de 53, 54, 55, que eu era adolescente, tinha 15, 16, 17 anos, e a minha maior paixão era o Dida. Depois veio o Zico, né? Mas o Zico já era adulto. O Dida foi o meu maior ídolo do Flamengo. Depois do Dida o Zico? Depois do Zico. Porque o Dida, inclusive, é o ídolo, né, de infância do Zico. O Zico sempre se espelhou no Dida. Né? Jogava o Dida foi meu maior ídolo. E agora, um momento marcante e inesquecível que o Flamengo proporcionou ao senhor? Você tem vários. Vários, de vitórias. Mas esse um que o senhor vê um título na cabeça, vem nesse momento, assim, tem algum especial? Deixa eu ver. Olha, foi um que o Flamengo, isso foi em 65, quando o Flamengo foi campeão carioca, em 65. Eu estava na torcida do Flamengo, lá na arquibancada, e o Silva fez o gol e o Flamengo foi campeão carioca em 1965. O Flamengo não era campeão carioca há muito tempo. Porra, eu me empolguei tanto que eu tinha um rádio de pilha pequeno. Porra, na hora de pular, eu joguei no rádio, foi pra geral, cara, eu perdi a porra do rádio. Foi o jogo que eu mais me emocionei, que eu vibrei, foi o campeonato de 1965. Esse Silva que é o Batuta? Exatamente. Foi o Batuta. Foi. O Flamengo ganhou. E hoje, claro, a realidade é bem diferente dos anos atrás. Eu não tive esse privilégio dos torcedores que pegaram essa grande geração do Flamengo. Mas o que a gente pode esperar hoje desse time atual do Flamengo até o fim do brasileiro aí, com essas dificuldades todas que a gente vem enfrentando? Eu acho que a gente não pode esperar muita coisa. Eu acho que agora aí é o Flamengo se manter ali, não cair. Eu espero que não caia, eu acho que não vai cair. Não cai. Mas vamos ver se para um ano dá para armar, né? Um time melhor e tal, para disputar. O Flamengo tem que estar disputando tudo. Ele não pode ficar só. Assim, antes da gente encerrar aqui nosso bate-papo, já agradecer. E a gente, se eu tiver algumas informações, de repente até mesmo essa contradição né, do fim da expulsão e da estreia do Carioca, o senhor pode falar pra gente que a gente está aí pra realmente eu vi isso, não pode ser. Não tem como, porra. Não tem como. 5 dias depois. Porra, não pode ter chegado aqui por 5 dias depois, não é? Alguma coisa não está pegando. Está pegando. E assim, eu sempre. Agora, quem ele foi é o teu negócio. A prova está aí. A prova está aí. Não, e que ele voltou também. Que ele voltou, que tem a foto. Tem que ter um troféu que ganhou e tudo, porra. Isso aí, então. Isso aí não tem, é indiscutível. A gente sempre está resgatando essa história do Flamengo, porque eu já li vários livros, até livros antigos, tem até um do Edgardo Coutinho, que é antigo, também fala desde a fundação do Flamengo, e eu realmente desconhecia, ou se tiver lá me passou despercebido, mas acho que não tem sobre detalhes dessa discussão. Mas é isso que eu te disse. Quem deu mais detalhes foi esse jogador, que era do Fluminense. Ele foi emprestado para ir na discussão e provavelmente quando ele retornou, ele deve ter feito um relatório, coisa que o pessoal do Flamengo aqui não fez nada. Quem foi e tal, porque não tinha negócio, aí foi o time, não tinha dirigente, não é como hoje em dia, você vê, não viajou médico, nem massagista, nem preparador, não, foi o jogador, só os jogadores e tudo, nada, nem técnico, pô, eles mesmos eram técnicos, nessa época era assim mesmo. Assim mesmo. Seu Luiz, agora para encerrar o nosso papo, o senhor quer deixar algum recado aí para a nação rubro-negra? Não, o recado que eu quero deixar, porra, é que o Flamengo sempre seja o Flamengo, né, porra? E saia a partir dessa aí para ver se a gente consegue para o ano voltar
ser o Flamengo campeão, essa é a minha maior vontade. Com certeza vai. Tá entendendo? Eu tô torcendo pro São Judas aí, eu sou ateu, mas em São Judas eu tenho fé nele. É isso aí. Acreditar que ele aí ajude a gente, que a gente tenha também aí uma administração Exatamente. Né? Uma Pra gente administração boa e tal. A gente voltar a ser campeão. Comemorar títulos e ter mais torcedores também, né? E continuar aí, né, resgatando a história do Flamengo, né? Porque eu considero a história do Flamengo mais bonita do que a história do Brasil, né? Sou apaixonado pela história do Flamengo. Então, Sr. Luiz, a gente quer agradecer. Obrigado e tal. Tendo mais fatos, só falar que a gente fez toda essa história.